ali com dúvida. Nós vemos um João praticamente com incerteza. Por quê? Aí eu parei para pensar nesse texto aqui e fiquei analisando os dois textos, quando João começou e agora quando João estava preso ali no cárcere. Por quê? Simplesmente porque ele falou a verdade, né? Falou a verdade para um líder que estava vivendo uma vida de adultério, e esse líder o aprisionou dentro de uma prisão, né? E no dia teve ali, né, foi pedido a ele ali a cabeça de João. João com certeza iria morrer. E eu fiquei analisando os dois textos e pensei, por que João, aqui no capítulo 11, ele envia alguns mensageiros para Jesus para perguntar se Jesus era mesmo aquela pessoa que ele, no capítulo 3, tinha anunciado. Né? Nós vemos aí uma certa dúvida, nós vemos aí um certo medo, nós vemos aí uma incerteza, né? Ele mandou os mensageiros dizer assim: és tu aquele, né, a quem nós esperávamos, ou temos que esperar outro, ou há de vir outro, ou vem outro aí além de você, né? E Jesus aqui dá, né, a resposta para os discípulos de João e manda dizendo assim, diga a João, né? João estava preso, João estava no cárcere, João estava prestes a ser decapitado, degolado, né? E Jesus deu a resposta para ele: diga a João que os cegos veem, né? Os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são purificados, né? Diga a ele que tudo está acontecendo conforme estava escrito, né? E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, né? O que eu quero dizer com isso, meu amigo, meu amado ouvinte da palavra de Deus? Talvez você tenha ouvido aí acerca de um evangelho, né? Eu falo muito a respeito disso porque tem 24 anos que eu aceitei a Jesus como Salvador, e o evangelho tem sofrido algumas deformações. Eu digo deformações porque nós temos ouvido alguns evangelhos aí, algumas palavras sendo pregadas que não são a realidade daquilo que Jesus quer que nós venhamos anunciar. Jesus quer que nós venhamos anunciar o reino de Deus. Ele nos diz que o reino não é comida, não é bebida, né? Ele disse também que ele avisou aos discípulos naquela época que o reino dele não seria terreno, não seria nessa terra, né? Mas hoje nós ouvimos e vimos, né, através dos meios de comunicação, muitas pregações, muitas palestras, muitos chavões, muitas coisas acerca do evangelho que não são aquilo que Jesus realmente nos ensinou. Porque Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos confiar, nós não deveríamos temer, porque ele venceu o mundo e com certeza ele venceu todas as coisas, e que nós também, confiando nele, também venceríamos. Mas agora eu pergunto você, então por que Jesus não livrou João de ser degolado, de ser ali morto por aquele rei adúltero? Por que João não recebeu então de Deus o livramento? Assim como Pedro, quando a igreja estava orando, Pedro estava preso, no dia seguinte Pedro ia morrer, Pedro ia ser morto, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro, para que Pedro fosse liberto. Jesus ouviu a oração daquela pequena igreja e mandou um anjo, enviou um anjo e libertou a Pedro daquela prisão e também da morte. Por que Jesus também não fez com João? João era praticamente um parente próximo de Jesus. João nasceu praticamente no mesmo ano que Jesus nasceu. Então por que Jesus não livrou João da morte? Por que Jesus não livrou João Batista da morte? É bom frisar, eu quero frisar aqui que esse João que eu estou falando não é o João apóstolo, não é o João discípulo que inclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Esse João aqui foi o último dos profetas, né, que profetizou a entrada triunfal de Jesus na terra, né, do reino, abriu
os caminhos para a pregação do reino de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, que o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, ele não transforma de fora para dentro, ele transforma de dentro para fora. Isso quer dizer o quê? Que eu não preciso ser rico para ser salvo, e também não preciso ser pobre para ser salvo. Eu posso ser um pobre e ser salvo, eu posso ser rico e posso ser salvo. Mas nós ouvimos uma pregação, umas mensagens hoje, que se o camarada é desprovido de abastança de alguma coisa, se ele mora numa tapera, ele não é uma pessoa abençoada, ele não é uma pessoa de Deus, Deus não gosta dele, ele é uma pessoa amaldiçoada. Isso é uma mentira, isso é mentira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ô meu amigo, não fique iludido com essas coisas não. Jesus te ama do jeito que você é, Jesus te ama com o salário que você ganha, Jesus te ama sem dinheiro, Jesus te ama do jeito que você veste, basta você acreditar nele. A Bíblia fala bem, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aqui ele está dizendo aqui, os ricos que crerem e forem batizados será salvo, ou aqueles que têm todos os dentes na boca que crerem e forem batizados serão salvos, ou aqueles que têm olhos azuis e forem batizados serão salvos. Não, Jesus está dizendo todos aqueles que crerem, todos aqueles que aceitarem, todos aqueles que receberem o Filho de Deus, Jesus, como seu único e suficiente Salvador da sua vida, esses terão direito, né, à árvore da vida, terão direito a entrar pela cidade e pelas portas, e também de serem chamados filhos de Deus. Mas isso não quer dizer, meu amigo, meu amado, meu ouvinte da palavra de Deus, que após você aceitar a Jesus como seu Salvador, você vai ficar livre de passar por tribulações, você vai ficar livre de ter decepções na vida, você vai ficar livre de tropeçar, você vai ficar livre, né, de machucar o dedão do pé, você vai ficar livre de sentir dor de dente, ou você vai ficar livre de sentir dor de barriga, ou de qualquer outra coisa, né, que vem sobre o ser humano nos últimos dias na face da terra, de maneira alguma. Só que uma segurança nós temos, que a qualquer momento, né, nós vamos ser tirados dessa terra, nós vamos ser levados para um lugar de gozo, para um lugar celestial, para um lugar que só tem paz e alegria. Não vai existir mais noite, não vai existir dor, não vai existir luto, não vai existir tristeza, né? Não vai existir decepções, porque lá só vai ser dia, porque a luz de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus iluminará toda a cidade celestial, a Canaã celestial. Então, o que eu quero dizer para você aqui, que João, mesmo sendo aquele que abriu os caminhos do Senhor, que João, mesmo sendo aquele que profetizou, aquele que enfrentou os rabinos, os sacerdotes, né, os fariseus daquela época, e perdeu a sua vida, e perdeu a sua cabeça por amor à palavra de Deus, ele também está aguardando, né, o dia do Senhor na vida dele, o dia em que ele há de ressuscitar, assim como todos aqueles que morreram em Cristo Jesus irão ressuscitar, irão ter os seus corpos transformados, irão ser levados para o céu, né, para viver uma eternidade de paz e alegria. Uma coisa eu digo para você, Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele também nos diz, aleluia, porque na presença dEle nós temos paz, na presença dEle nós temos alegria, por mais que passamos por tribulações, por mais que passamos por momentos difíceis, por mais que temos às vezes sendo privado de alguma coisa na face dessa terra, sofrendo, né, um governo que tem açoitado a nação de uma forma
terrível, onde a crise vem nos apertando, a crise vem trazendo uma escassez na vida daquelas pessoas que são de classe baixa, daquelas pessoas que não têm condições tanto intelectual como vamos dizer assim, de educação, para poder ter uma vida melhor na sociedade. Mas uma coisa eu digo para você: Jesus, aonde ele ia, aonde ele estava, ele era sempre acompanhado de pessoas que estavam cheias de problemas. Ele era sempre acompanhado de pessoas que estavam precisando de uma resposta. Ele era sempre acompanhado de pessoas que estavam precisando, né, de um alívio para a alma, de um refrigério, né, para a sua alma. E Jesus, ele sempre estava pronto para defender aqueles menos favorecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico alegre, eu fico regozijante, porque eu era um ninguém, eu era, né, uma poeira, eu era um grão de areia, né? Ainda sou, né, um grão de areia nesse grande edifício do amor que é Jesus, né? Eu faço parte dessa construção, né? Mas não era visto, não era reconhecido, né? Não era amado, não era compreendido. Mas a partir do momento que eu aceitei a Jesus como Salvador, eu encontrei um novo horizonte para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a luz reina na minha vida. Antes eu era treva, agora eu sou luz do mundo e sal, né, da terra, porque o Senhor nos chamou e Ele disse: ó, vós sereis luz do mundo e sal da terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele não faz exceção de pessoa. O Senhor, ele não escolhe as pessoas pelo seu grau de sabedoria, pelo seu grau intelectual. Não. O Senhor, ele sempre está pronto para receber todos aqueles que creem, todos aqueles que o receberem como o seu Salvador, né? Como o seu único e suficiente Salvador. Então eu quero dizer para você, meu irmão, João aqui, louvado seja o nome do Senhor, mesmo sendo uma pessoa que após, né, essa pergunta dele aqui, esse questionamento dele aqui, Jesus fez menção dele, Jesus falou dele, né? Jesus disse aqui que aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos no versículo 7 adiante, fala assim, ó: então, em partindo ele, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: saístes a ver do deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver. Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, né? João, o prenúncio de João, a profecia acerca de João, o profeta Isaías já havia profetizado acerca de João, aquele que viria pelo deserto apregoando o ano aceitável do Senhor. Ele veio abrindo o caminho do Senhor. Você vê, né, que João não era qualquer um. João teve um chamado específico de Deus. João foi chamado, né, pelo próprio Deus. João não foi chamado por um pastor, João não foi chamado por um apóstolo, não. João foi chamado pelo próprio Deus para estar abrindo os caminhos para o Senhor, né? Apregoando o ano aceitável do Senhor, abrindo o caminho para que o reino de Deus viesse a ser apregoado. Então ele não era qualquer um, ele era uma pessoa escolhida diretamente por Deus, não por amizade, não ou porque era uma pessoa rica ou tinha bens, não. Ele foi escolhido pelo próprio Deus. A Bíblia fala que quando Maria foi visitar Isabel, e chegando lá, né, Maria estava grávida de Jesus, estava gestante, e
Isabel também estava gestante de João, né? Quando Maria chegou, João, no ventre da sua mãe, já se agitava pela presença do Filho de Deus que estava ali, né? Então ele foi chamado por Deus, mas nem por isso, né, ele foi privado de ser degolado, ele foi privado de ser morto num cárcere, ele foi privado de ser preso, simplesmente por falar a verdade, simplesmente por pregar, né, acerca de Jesus, falar acerca de Jesus e falar a verdade contra o pecado. Porque ele diz lá no capítulo 3, se você observar, ele diz assim, ó, já está posto o machado na raiz das árvores, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ei, meu amigo, há um preceito aí, há uma necessidade de um arrependimento, há uma necessidade, né, de se acertar as veredas diante do Senhor. João, ele veio dizendo assim, acertai as vossas veredas. Se você for observar, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. Para se ter uma vida de paz, para se ter uma vida abundante diante do Senhor, para se ter uma vida de alegria, por mais que você seja uma pessoa, né, de classe média ou de classe alta, para ter uma paz verdadeira, aquela paz que Jesus diz assim, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. A paz do mundo, ela é passageira. A paz do mundo hoje é dinheiro, a paz do mundo hoje é quando você vira celebridade, a paz do mundo hoje é quando você está bem, né? Quando você está comendo jabá, quando você está comendo uma comida boa, quando você está vestindo bem, quando você está andando num carro bonito. Mas quando tudo isso acaba também a paz. Mas conosco é diferente. A paz de Jesus é diferente. O mundo pode estar caindo, mas nós temos paz, porque nós sabemos que se morrermos, nós estaremos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a paz que o mundo dá, ela não dá segurança, ela não dá tranquilidade, ela não te traz esperança. Por quê? Porque você fica preocupado, né? Se você tem um Camaro, você não pode encostar em qualquer rua. Se você tem uma mansão, você tem que gradear ela toda. Aí você vai dizer assim, mas os crentes não fazem isso? Os que aceitaram Jesus não fazem isso? Sim, nós fazemos por segurança. A Bíblia manda nós vigiarmos, né? A Bíblia manda nós vigiarmos. Então nós fazemos por segurança. Mas nós temos paz mesmo assim, né? Tem pessoas que têm aí as suas casas bonitas, né? Isso não é pecado. Eu quero dizer para você que isso não é pecado, né? Você tem um carro bom, você tem uma casa boa, você tem uma vida boa. Quem é que não quer uma vida boa? Mas queremos ter uma vida boa com Jesus. É bom comer o pão, mas comer o pão da bênção de Deus, comer o pão da graça de Deus, comer o pão da presença do Senhor, aquilo que é conseguido com trabalho, aquilo que é conseguido, né, com a bênção de Deus, porque a Bíblia fala, maldito será o homem, maldita será a casa, aonde, né, as pessoas que residem nela ajuntam bens mal adquiridos. O que é um bem mal adquirido? É um bem furtado, é um bem trapaceado, é um bem adquirido de forma errônea diante de Deus, né? Por isso que aqui, João, no capítulo 3, ele diz assim, arrependei-vos e produzi, pois agora, frutos dignos de arrependimento, né? Nós precisamos ter uma vida pautada diante de Deus, para que possamos ter paz. Nós precisamos ter uma vida diante do Senhor, para que possamos ter felicidade, e para que possamos também
entrar na cidade pelas portas. Eu quero dizer para você, meu amigo, o que você está passando nesse momento não é para te destruir, não é para que você venha ficar caído, não é para que você venha ficar prostrado, porque Deus, ele não permite nenhuma prova sobre os teus filhos, além de suas forças, além do que nós podemos suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso eu estou dizendo para aqueles, que estão na presença do Senhor, estão passando por algum momento difícil, estão passando por algum momento de treva. Não tenha dúvida de que o Senhor, ele há de te dar a vitória. Não tenha dúvida de que Jesus, a qual você tem servido, tem apregoado, tem falado sobre ele há de, no momento certo, entrar com a ação de vitória na sua vida. E para você, meu amigo, que ainda não aceitou a Jesus como um Salvador, que ainda não fez um compromisso com o Senhor e está passando também por momentos difíceis, eu quero dizer para você que Jesus, ele pode mudar o quadro da sua vida. Jesus, ele pode transformar, aleluia, a sua noite em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu digo isso porque tem 24 anos que eu sirvo a esse Jesus, tem 24 anos que o Senhor tem me surpreendido com as suas bênçãos, com a sua misericórdia, com a sua graça todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não tem deixado faltar, o Senhor não tem deixado a tristeza fazer morada em nossos corações, porque Ele sempre tem nos dado refrigério, Ele sempre tem nos dado alegria, Ele sempre tem renovado a paz em nossos corações, a esperança em nossas vidas, de sabermos que um dia, a qualquer momento, a qualquer instante, quem sabe eu não venha nem a terminar esta pregação nessa noite, quem sabe esta rádio não venha nem terminar de aqui estar apresentando esse trabalho tão maravilhoso que é falando de Jesus, esse programa falando de Jesus, e o Senhor pode se manifestar no céu e nos tirar dessa terra. Então eu quero pedir a você, eu quero fazer um convite a você que ainda não fez ainda um compromisso com o Senhor e está passando por momentos difíceis, por momentos de enfermidade, Quem sabe tem alguém que está no leito, que está nos ouvindo. Quem sabe tem alguém que está preocupado nessa hora, não sabe o que vai fazer amanhã, não sabe como vai resolver amanhã os problemas que apareceram na sua vida. Eu quero dizer para você, Jesus é o caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deleite-te também no Senhor, Ele te concederá o que deseja o teu coração. Mas primeiro você tem que entregar o seu caminho. Primeiro você tem que aceitar a Jesus como Salvador. Primeiro você tem que crer e você tem que ser batizado para que você venha ser, aleluia, abençoado por Deus, uma pessoa abençoada, uma pessoa cheia da paz do Senhor, cheio da graça do Senhor. Então eu te convido, aonde você estiver agora, se você estiver passando por um momento de enfermidade, coloque a mão aí aonde está a sua enfermidade. Se você quer aceitar Jesus como Salvador, coloque a mão na sua cabeça, no seu coração. Nós vamos estar fazendo uma oração agora, aleluia, para que você possa receber a paz de Deus, para que essas dúvidas não venham macular, tirar o foco da salvação na sua vida. Eu peço a você que feche os teus olhos agora, estaremos fazendo uma breve oração. Ó Deus querido, ó Deus amado, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome, por tudo que tu és, ó Pai, pela tua graça, pela tua compaixão, por esta palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações, pelos ouvintes, ó Pai querido, que nos ouve, ó Pai amado, ó Deus bendito, que estão enfermos, que estão, Senhor, acamados, que estão, Senhor, cheios de problemas, problemáticos, ó Pai, vai de encontro a cada um, Senhor, vai dando a vitória, ó Deus querido, é o que eu te peço, te agradecendo por tudo, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, Eu quero agradecer esta oportunidade que me foi dada, já fazendo um convite a você que queira participar conosco ali, na Assembleia de Deus, na rua, Governador, ali Mestre Auro, Assembleia de Deus, Ministério Shalom, quarta-feira da vitória. Você é o nosso convidado, no nome de Jesus. Amém.
Rádio Popular, agora são 18 horas e 43 minutos, 18 e 43. Quanto é bom ouvir exatamente depois de mais um dia de trabalho, de mais um dia de alguns problemas ou de muitos problemas, ouvir como que Deus é maravilhoso, como diz o pastor Márcio, como disse o pastor Márcio, que o Senhor Jesus deixou esse recado para ele falar. Não foi a voz diretamente, exatamente, do pastor Márcio. Foi a voz de Deus usando o pastor Márcio para trazer essa mensagem tão abençoada, ao qual nos faz, exatamente, traz conforto. Porque realmente temos muitas pessoas que só sabem fazer murmurações. Infelizmente tem muitas pessoas que só pensam no dinheiro. Infelizmente tem muitas pessoas que só pensam, tem muitas ambições. Mas ele às vezes esquece que ele, para ter tudo, ele precisa de ter Deus em primeiro lugar. Ele precisa de ter paz. Sabendo ele tendo paz, ele vai saber enfrentar os problemas, né, pastor? Vai saber discernir os problemas numa boa, conversando e tudo. Às vezes tem alguns abençoados, viu, pastor, né? Minha querida esposa, cadê ela? Está ali. Tem alguns abençoados que nos ligam, às vezes, tá entendendo? E quer tirar a gente da graça, da fé. É sério. Tem pessoas que querem tirar, e aí fala, e acha que aí você dá aquele, né, saculejo na hora, mas espera, vamos agir, vamos fazer assim, fazer assado. Então, realmente que Deus, ele falou que não seria fácil. E essas palavras são confirmadas no dia a dia no nosso trabalho, no dia a dia dos nossos negócios, no dia a dia da nossa convivência familiar, no dia a dia na nossa vida evangelística. Exatamente, não é fácil. Realmente. Agora, uma coisa me chama a atenção, eu tenho ainda só 30 segundos, que realmente, para vencer tudo isso, você precisa de ter um recado direto de Deus, que é olhar o que ele fez, como ele fez. Porque muitas pessoas, eu escuto as pessoas falar de que Jesus suportou tudo porque ele era filho de Deus. Mas eu olhando as escrituras e lendo as escrituras, passei a entender e estou vendo que foi o contrário. Ele já veio como homem, carne, osso, barbudo, bigodudo, cabeludo, de chinelo, para suportar como o homem poderia suportar. Então realmente ensinou. Só que os séculos foi passando, né, pastor? Os séculos foram passando e passou tanto que o homem ficou muito moderno. O homem não quer sofrer. O homem não quer penar. Hoje, se você chamar uma pessoa para andar 2 km com ele, vamos andar comigo 6 km, dá doido, rapaz. Ele fala logo assim. Pô, vamos carregar uma escada, rapaz, comigo daqui até lá no Balneário de Carapicuíba. Tá louco, rapaz? Tá doido? Por quê? Porque realmente a gente coloca essas coisas materiais, mas na realidade, exatamente, ele está vendo outras coisas. Não está dependente de Deus, está dependente de carro, está dependente de ônibus, está dependente de outras pessoas, não depende de Deus. Aí eu vou falar uma frase aqui, para a gente terminar nosso programa. Deus tem 3 formas de falar com a gente. Uma, ele fala conosco em pé. Outra, ele fala conosco sentado. E a outra, ele fala com a gente deitado. Então, se você não ouvir Deus falar com você em pé, pode ter certeza que numa reta ou numa curva, ele vai chamar você para sentar para conversar com ele. Se mesmo assim você insistir ainda, ele fala, não esquenta não peguei você nessa reta, não peguei você na curva, eu pego você na outra. Aí te chama você para deitar, para conversar com ele. É onde que as pessoas dão atenção a Deus. Às vezes quando as pessoas estão em pé, brincando, rindo, fazendo um monte de festa, fazendo um monte de coisa, ele não lembra de Deus. E Deus está ali pertinho dele, chamando ele para conversar. Ele não quer. Aí de repente algum probleminha dá, Deus chama ele para sentar, ele senta e fica lá. Mesmo assim ele ignora. Mas Deus fala, mesmo assim você não quer? Aí quando ele está numa prisão, aí ele lembra de Deus, que ele vai deitar lá, olhar para o teto. Quando ele está no hospital, ele vai lembrar de Deus. Oh meu Deus, eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui e tal. Aí ele lembra de Deus. E Deus não é maldoso. Deus é generoso, bondoso.
misericordioso. Mas tem muitas pessoas que às vezes esperam esse momento. São 18 horas e 48 minutos e nós neste momento, vamos soltar a nossa vinheta, né, ok? Agradecendo a Deus por mais um dia abençoado do trabalho, pela saúde, pelos problemas e também pela palavra que Deus usou o pastor Márcio para trazer exatamente no programa Falando de Jesus, e com certeza outras vezes ele vai estar conosco, ok? A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Grooves apimentados para ouvidos aguçados. Simples assim. Para